Olá, você já assistiu o filme O Poço? Esse filme lançado recentemente do diretor Gaudí, um diretor espanhol. Esse filme é uma grande metáfora. Na realidade, Gaudí tem o propósito de levar as pessoas a fazerem realmente uma reflexão da vida cotidiana. Mas eu queria aqui considerando que é uma metáfora, fazer a minha metáfora desse filme com uma visão psicanalítica, entendendo este filme como a nossa grande experiência psicanalítica, os nossos processos psíquicos, né, e entendendo que ali é todo um conjunto que pode nos ajudar a entender um pouco de como funciona a nossa psique. Então, esse filme, ele trata-se de um poço, como uma prisão, e esse poço, na realidade, são níveis, andares, de que cada andar, duas pessoas estão ali presas e dependem da alimentação que é fornecida diariamente através de uma espécie de um elevador deste poço. Dentro dessa estrutura, para que a gente possa entender o que eu estou transformando nessa metáfora da vida psíquica, dos nossos processos psíquicos, quais são os elementos, né? Primeiro, nós temos o nosso consciente, pré-consciente e inconsciente, que, no meu entender, simbolizado aí por esse grande poço. O nível zero, que vamos dizer assim seria a administração, como a nossa consciência. Os primeiros níveis como um pré-consciente e toda essa profundidade desse poço, que é cerca de 300 níveis, seria então o nosso inconsciente. E os personagens, né? O personagem principal, que é o Goreng, representando aí o nosso ego, o nosso eu. O Trimagasi, representando o id da nossa vida. A Imogiri seria o nosso superego. A Miharu, a mãe, né, deste personagem principal, representando a sua mãe, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E o Bharati, que seria o psicanalista, né, aquela pessoa que foi procurada para ajudá-lo a entender os seus processos. Esse filme ele começa com o Goreng, né, que seria o nosso eu, o nosso indivíduo, tentando resolver algumas questões da sua vida. E o propósito dele, né, o que faz ele buscar essa ajuda, primeiro é tentar se libertar de um vício de cigarros, que é o que ele declara, então como algo que ele sente que é ruim, mas ele não consegue vencer. E, por outro lado, ele deseja ler o livro do Dom Quixote, que aí também nos traz o gancho para toda essa metáfora, né? Porque a parábola a metáfora, né, do livro do Dom Quixote, né, o enredo dele, é uma paródia que vai confrontar passado e presente, confrontar o que é ideal, o que é real, as nossas fantasias e a nossa realidade. Então, pensando nesses elementos, a gente entende que o Goreng então vai buscar, tentando se aprofundar no seu próprio inconsciente, para poder vencer essas lutas que ele tem, poder se libertar talvez de alguns processos, de vícios, como ele mesmo declara. Entrando então dentro da prisão, né, que seria o teu inconsciente, Goreng ele tem o primeiro contato com o Trimagasi, que seria o nosso id. Né, o id que é gerido pelas pulsões de desejo, né, que é representado então por esse Trimagasi. E a gente vê bem claro isso nesse personagem. Para ele é o prazer.
né? Ele tem que se satisfazer, não importa as outras questões, não há regras, não há lei, né? Ele tem que se satisfazer. E o Trimagasi, então, é o primeiro contato do Goreng, que é o nosso ego. E ali ele vai desenvolvendo, então, o seu enredo. Em determinado momento, o Goreng, o Trimagasi, na realidade, ele é morto pelo Goreng, e o Goreng se alimenta dele, né? Mas quando eles estão nessa confusão, porque na realidade o Trimagasi é que está tentando devorar o Goreng, quer dizer, o nosso id tentando devorar o nosso eu, que é onde são origens de nossos traumas, quando esse id sem controle quer fazer tudo que para lhe dar satisfação. E nesse momento o próprio Goreng diz para ele, né? Quero que saiba que eu o responsabilizo, e não as pessoas lá de cima, nem as circunstâncias e nem a administração. Quer dizer, o Goreng começa sendo vencido, né? Ele declara que então o id, né, o seu íntimo ali de pulsões, é que é responsável por toda a situação. Mas o Goreng consegue vencê-lo, consegue derrotá-lo com a ajuda da sua mãe, né? Ele consegue derrotá-lo, e aí ele passa a se alimentar do Trimagasi, do seu id. Uma ideia metafórica de como, do momento em que o eu, né, o nosso ego, passa a controlar melhor as nossas pulsões de desejos, de prazer. Então, o outro personagem dentro dessa estrutura de ego, id e superego é a Imogiri. A Imogiri, que é uma pessoa que vem da administração para dentro da prisão e convive ali com ele por um tempo, né? Então a Imogiri representando esse superego. E a gente percebe logo de cara, então, as atitudes da Imogiri. Ela quer impor regras, ela quer determinar porções para que os níveis de baixo passam a se alimentar só cada um da sua porção, né, no sentido de que isso resolveria o problema. Então ela faz essa imposição de regras, então por isso representando o nosso superego, que é gerido pelas leis, pela realidade, né, pelas leis, por aquilo que rege os relacionamentos. Então a Imogiri começa, né, a fazer essa imposição. E as coisas, junto com a Imogiri e o Goreng, também da mesma forma, ela começa uma mudança quando o Goreng se impõe. Então, quando ele entende, né, a necessidade, de certa forma, das leis, mas ele coloca da forma dele, quer dizer, talvez limitando, pensando um pouco na questão prática da nossa psique, né, o nosso ego fazendo essa gestão, até onde essa lei realmente não é algo que está nos comprometendo. E outro personagem interessante para a gente formatar aí essa questão da nossa vida psíquica é a mãe, representada pelo Miharu, como se fosse a mãe do Goreng da infância, né? E aí há alguns entendimentos, né, que a Miharu, ela está à busca da sua filha, ou do seu filho que está ali perdido. Então, dando essa ideia de que houve um abandono, houve uma perda, né, houve um distanciamento, e essa criança está perdida, né, talvez mostrando, assim, de certa forma, aquela falta da infância, aquele momento da infância onde gerou questões de traumas, de situações e que foram despertar em Goreng lá no seu futuro. Então ele começa a ter contatos, mas ao mesmo tempo amando, vendo as atitudes da mãe, mas ao mesmo tempo amando a mãe, quer dizer, trabalhando essa dualidade aí dos sentimentos, né, que talvez na infância ele não pôde tratar isso de forma correta. Tem um momento que o Goreng, né,
em relação a Miharu, né, a sua mãe, né, simboliza ali uma relação deles do complexo de Édipo, onde ele tem um sonho do desejo da mãe, o desejo, a paixão pela mãe. Também aí um elemento, né, de todo o estudo da psique. Um outro detalhe aí que é onde a gente percebe um início de uma busca terapêutica, né, porque a história toda ele trata, né, dessa busca terapêutica, quando ele encontra o Bharati, né, o Bharati fazendo um papel aí nessa visão metafórica de um psicanalista. Porque o primeiro momento com o Bharati, ele projeta no Bharati, né, na visão dele, alguém que tem a solução, alguém que tem o Bharati, ele está ali com uma corda e a ideia dele é jogar essa corda para cima para que os outros ajudem ele a subir e sair lá no nível 0. Então ele tem essa visão de que alguém que tem o saber, alguém que tem a solução, né? E depois ali de um tempo, então eles começam a discutir um processo de poder resolver toda essa situação, de resolver todo esse enigma, de entender esses processos. E aí eles juntos, então, vão fazer o quê? Eles vão se aprofundar nesse inconsciente. Eles vão junto descer nesse poço para chegar ao mais profundo e entender aonde está as questões traumáticas, os problemas, as origens das situações que o Goreng tenta resolver. E eles descem então para esse poço. Quando eles chegam lá no último nível, quando parece que tudo não tem mais como entender, eles veem então a criança ali escondidinha num cantinho, escondida com medo, com talvez seus traumas, debaixo de uma cama, representando ali então aquele trauma infantil, aquele momento, pegando aí o enredo do filme como um momento onde essa criança foi abandonada e ficou ali perdida, esquecida, e isso está então na memória do Goreng. E ali então eles entendem que a solução disso é levar essa situação, quer dizer, no filme eles enviar a criança para o consciente, enviar a criança para o nível 0, para que a administração então entenda todo o processo. E aí Goreng então conclui fazendo isso, né? Ele envia essa criança de volta lá para o nível 0. Só que o filme para aí, ele não dá uma conclusão de um enredo. E pensando psicanaliticamente também podemos entender dessa forma que a questão não é simplesmente visualizar o trauma que existe lá na nossa infância, em momentos mais remotos da nossa vida, mas é a reinterpretação dessa situação. Então, quando ele envia nessa criança, simbolizando então que essa informação vem para a consciência, aí fica uma questão para ser resolvida, né? Se não for feita uma ressignificação, talvez é só uma informação. Mas se conseguir trabalhar então essa ressignificação, Goreng poderá então se libertar daquilo que ele tem sentido que incomoda a vida dele. Eu achei muito bacana pensar dessa forma, pensando de uma maneira que nos ajuda a entender o nosso inconsciente. O que você achou dessa metáfora? O que você achou dessa interpretação? Coloque aí nos comentários se você tem algo diferente, alguma visão diferente ou alguma crítica, né? Essa interpretação é uma interpretação pessoal apenas que nos ajuda, né, a entender os nossos processos psíquicos. Espero que tenha sido claro para você. Faça a sua vida valer a pena.